Pronto, todo mundo vê na tela? Sim. Estamos sim. Boa. Sim, Beleza. sim. Era bom você gravar, mas era bom gravar pelo Zoom também, eu acho. Ah, não tá gravando, não tá gravando. Tá tranquilo, então. Desculpa. Ok. Não, tranquilo, gente. Só dar um pouco... Minha dúvida até que estava com a Camila de como vai ser que o professor vai cobrar essa prova, né? No meu ano, ele fazia testinhos, né? Acho que no passado também. Então, os testinhos eram muito... Cabe, então, tipo... A matéria é essa, resolva, você tem 30 minutos... Não tinha muito tempo de você ficar pensando, deduzindo a fórmula e tal, era muito direto. Você tinha que colocar as equações, então era um pensamento muito mais prático do que sei lá, um termo que você tem que ficar colocando lá a fórmula dele, mostrando todo o raciocínio lógico por trás. Então, eu consegui, tipo, bem na prova, no meu ano, só sendo bem direto. A fórmula é essa, a equação é essa, a justificativa é essa. Pá. Sem ter que explicar e sem ter que ficar deduzindo, mas vamos pensando aqui. Tá bom, então vamos lá, teoria linear de ondas, né, que a gente vai estar fazendo, a primeira parte da matéria, do assunto. Por que se chama onda de gravidade? Porque o efeito restaurador é prevenido do próprio peso do fluido. Então, essas coisas básicas. E que são as primeiras coisas que ele tem que adotar? Isso é sempre importante escrever na prova. O Simons adora isso. Tem que botar escoamento potencial, as ondas, que você está adotando ela no primeiro caso. Pequena amplitude, planas, progressivas. No caso das planas progressivas, né, depois pode ser não ser progressivas, mas se for no caso normal, adotar isso aqui. Altura e comprimento constante, se ele não dizer o contrário, se for tem uma questão, né, que ele vai reduzindo o valor. Mas aqui tudo ok. O fluido homogêneo e compressivo. Então são as coisas que é sempre bom colocar na prova, né? Uma das primeiras coisas escrever e explicar o que está adotando, né? Tudo deixar o raciocínio claro nesse sentido. Então depois de terminar, as características da onda são bem simples, né? O que a gente precisa ter para definir a onda? A gente tem a amplitude, comprimento de onda e o período de oscilação. São esses três parâmetros que a gente tem que adotar. Tem que lembrar também que amplitude, metade da altura, né? Acho que algumas pessoas já erraram isso, né? O professor dá altura e botam o valor. E nos testinhos, qualquer errinho gera meio ponto. Então, é verdadeiro. Então, amplitude, né? Que tem a imagenzinha aqui do caderno do Gribble. Por favor, utilizem o caderno do Gribble, é o melhor caderno que existe. Desculpa, Camis, mas o Gribble o caderno dele é perfeito para estudar. Então, sempre utilizem. Tudo bem, vou lembrar disso. Então, comprimento de onda, H, a diferença entre as cristas, oscilação é o período, tudo de onda normal, acho que não tem muito o que falar. Uma coisa que é importante daqui é o limite. Qual é o limite da declividade? É a amplitude dividido pelo comprimento de onda por lambda, aproximadamente 0,7. Então, esse é o nosso limite do nosso modelo que a gente vai adotar. E é importante, sempre coloque isso, sempre faça, ó, a gente adotou aqui, eu botei aqui a amplitude, dividi pela onda, ó, deu menor, então a gente pode adotar o modelo. São coisas que o Simons gosta. Mas tá, como você pode dar declividade? Você pode usar qualquer uma dessas equações, você pode usar em relação tanto da altura da onda, como da amplitude. Tanto faz, porque o número vai dar tão baixo que a gente só tem que provar que ele é bem menor que 1, essa relação. Velocidade de propagação, né, a celeridade. A gente tem... Só uma pergunta, vocês conseguem ver o mouse? Eu acho que não, né? Sim, dá para ver. Ah, sim, por favor. Então, depois estou apontando aqui para o nada e vocês não estão nem vendo que eu estou apontando. A propagação, a celeridade vai ser a velocidade com que a onda se promove, né? Com que a crista está movimentando, que a gente tem que depois diferenciar de outra velocidade, que é a velocidade do conjunto, né? De todas as ondas, velocidade de grupo. O D é muito importante, né? A profundidade, que vai ser o que a gente vai utilizar, e a superfície livre. Z igual a um valor que a gente tem que adotar, né? Qual é essa superfície livre? Ela é adotado, tem duas variáveis, o tempo e o espaço. Que todo mundo já sabe que vai dar uma fórmula seno, cosseno, senoide, e a gente vai resultar. O valor, os eixos, é importante adotar quando você fizer, né? O eixo inicial começa aqui, no zerozinho, então a gente dá uma profundidade negativa. O Simpsons sempre era bem... Gostava de deixar essas coisas bem explicadas, né, para ele. Tipo, tudo que você está adotando, você explica e fala aqui, ó, tal ponto, tal ponto. Não precisa você escrever, mas só indicar, que já ajudava bastante.
Tá bom, teoria de onda, né? Quem viu... o que a gente precisa saber, né? Quando a gente tem um escoamento conhecido, a gente tem que ter quando o vetor velocidade e a pressão são conhecidos em qualquer ponto do fluido. Então, quando a gente tiver o vetor velocidade e a pressão para qualquer ponto no fluido, a gente conhece esse escoamento. Então, como a gente conhece, acho que quem pegou o Fuja ontem, ou quem viu, quem deve ter a chance de ver, que a Camila já explicou, né? Utilização, aplicação de Laplace, conservação. Então, não vou até passar aqui, mas basicamente é aplicar Laplace. É a conservação de massa. É o primeiro termo que a gente tem que utilizar. Geral, no caso simplificado, que a gente só vai utilizar nos eixos x e z. Já que nossa onda é plana, o eixo y a gente desconsidera nessa simulação. Mas a solução tem infinitas soluções, por isso a gente tem que aplicar o quê? A condições de contornos. Aí a gente começa aqui, né? Como é que vai utilizar a função, né? Eles com a função S que varia entre método de separação da variável, né? Que todo mundo lembra de cálculo, assim, coisa que o professor coloca na apostila, eu faço a mínima ideia o que era isso, mas ok, eu aceito. Então, como sistema oscilatório, a gente olha, que legal, dá um seno. Dá uma coisa, na Fresno ninguém esperava, né? Mas ele fica 70 páginas para deduzir isso, que é meio que óbvio para a gente. Mas a gente vai ter que, para facilitar nossas deduções, né? Escreve tudo em imaginário e real, no campo dos complexos. Então a gente vai aplicando a equação, né? A gente vai aplicar essa equação aqui, para a gente derivar, e a gente vai encontrar isso daqui, né? Esses constantes, esse PZ, que a gente vai reajustar a equação e vamos ter essa linha corrente. Então a gente tem duas incógnitas na equação que define nosso fluido, né? Que, como lembro da sua passada, só a partir daqui se faz as derivadas, se encontra as velocidades. É o que você precisa, e a partir das velocidades, Bernoulli se encontra a pressão. Então pronto, a gente tem as condições que a gente precisa para conhecer nosso fluido. Então a gente tem duas incógnitas e a gente vai obter duas condições de contorno, né? Uma é que o fluido não atravessa o fundo, né? Tem enfermidade da fronteira, então a fronteira do fundo é impermeável, então o que a gente tem que adotar quando a impermeabilidade é a fronteira? Tipo, a velocidade na direção do fundo é zero. Basicamente é isso, a gente não pode ter fluido, ele só pode ser tangencial. E o fluido não sai voando, né? Significa que ele tem a dinâmica da superfície. O fluido não pode sair, ele vai ficar sempre preso à superfície. Esses são os dois parâmetros que é, não sei se não fica bem condizente. É a condição de contorno do fundo. Que assim, né? Problema aqui. Estão ouvindo, gente? Desculpa, deixa eu... Meu fone tá meio ruim, eu preciso... Sim, dá pra ouvir, Bahia. Valeu. Eu vi muito bem, só deu uma travadinha nos últimos segundos, mas não pra ouvir bem mesmo. Sim. Eu digitei agora no chat, eu não sei se só sou eu, cara, mas pra mim tá muito rápido, eu não tô conseguindo acompanhar nada. Desculpa? Pode ir. Só sou eu, mas pra mim tá bem rápido a explicação. Então, eu posso voltar um pouco. Posso só anotar rapidinho, só um negócio? Não, pode ser depois desse. Depois Aqui tinha as condições de contorno. As condições aqui. É porque eu acho que pra você é um pouco mais fácil. Não, desculpa, realmente tem vezes que eu olho e penso, pô, eu peguei todo o negócio e tentei botar um negócio mais simples que desse para você olhar antes do testinho e pudesse dar uma lembrada de tudo. Não ficar só a explicação maçante da apostila, sabe? Mas sim, se quiser depois eu pego aqui na apostila, eu pego um exemplo melhor. Se quiser, dá pra... Tô com a apostila aqui. Não, a explicação tá muito boa, só tá passando um pouco rápido. E eu tô anotando, né? Mas eu posso rever depois. Não, se quiser, forma devagar, tudo, desculpa aí se tá rápido, eu sou meio rápido. Não, acho que só pra mim. Mas como você falou, alguma parte aí que você quer que eu revolte ou retorne? Não, já foi, tava anotando a condição. Obrigado. Então, dá mais um tempinho. Tá bom, as condições de contorno aqui voltando, né? Então, vamos lá, para a condição de contorno do fundo. A gente voltar aqui no primeiro slide. É o fundinho, né? A gente não pode ter um fluxo isso aqui. A gente não pode ter um fluxo na direção.
Então, aquela basicamente que a gente tá no slide 11, se a gente fazer a derivada corrente em direção a z, tem que ser igual a zero para onde? No fundo, para z igual a menos h. A velocidade nesse ponto é nula neste sentido. A gente pode descobrir que a gente pode ter velocidade tangencial. Tipo, a velocidade derivada disso aqui em sentido x em z igual a menos h não é zero. Pode tender a zero, mas não é zero. Então a gente vai resultar no matematiquês da derivada, né? Dá para fazer simplesmente voltando aqui, acho que eu não queria passar tantas contas, mas você pega esse valor que deriva ele em z, se é igual a zero, essa parte vai cortar, vai sobrar só os termos aqui, né? Derivada de e, vai descer aqui só o sinal negativo, vai trocar, pronto. Você vai ter um retorno do valor. Então você pode igualar esses dois valores a uma constante c, que vai dar o que a gente tem, né? Sai daqui e tal, e passa para cá que a gente só pega ver o que é esse valor, o que é isso daqui. Isso aqui é um nosso cosseno hiperbólico, que é referente a k, né? K está dentro do parênteses, de z mais h. É o cosseno de tudo isso daqui. Algo que eu quase... O cosseno de hiperbólico, opa, sem esse desenho aqui, de toda essa equação aqui. Acho que eu fiz mais. Sujeira do que qualquer coisa. Bom, então a gente vai ter a função. A gente tem uma variável, né? Que a gente vai ter que agora usar a segunda condição, né? Condição de contorno dinâmico na superfície. Então, eu falo que tem a condição de contorno dinâmico na superfície, ela tem duas condições, na verdade. Ela tem a parte dinâmica e a parte na superfície, que são as duas coisas que a gente ajuda a lembrar e ajuda a memorizar quais são essas condições. Então, a gente tem a condição dinâmica, a gente vai ter a condição dinâmica aqui, propriamente dita, né, que a pressão na superfície é igual à pressão atmosférica. Exatamente aquilo, né? O fluido, se tiver algum gradiente de pressão, ele vai tender a algum ponto, mas ele tem sempre mantido na superfície. Então, a pressão no fluido vai ter que ser a mesma coisa do que na pressão de... Formato aqui tem uma ondinha, a pressão para cá tem que ser a mesma pressão para cá, né? Senão o fluido vai se deslocar aqui para um outro local. Ele não quer, o fluido não faz isso. Então eu tenho que colocar essa limitação, que é simples, né? A gente vai aplicar, quando a gente tem pressão e antes a gente tinha velocidade, a gente vai aplicar a Bernoulli. Aplicando Bernoulli, né, com a forma clássica aqui, a gente vai aplicar onde? Agora esse é um ponto, a gente vai aplicar na superfície, que é definida por esse termo que a gente não conhece ainda. A gente está vendo aqui, ó, quem é esse termo? A gente sabe que ele depende de um x, a posição depende do tempo, mas a gente não sabe ainda a característica dele. Isso é assim importante para a gente usar depois uma... A gente vai começar agora a fazer nossa primeira linearização do termo quadrático. Tem uma explicação no caderno do Gribel, para quem quiser realmente aí pegar e fazer a explicação direitinho, né? Porque a gente pode adotar, ele faz um valor, mas a relação, basicamente, você vai se destrinchar isso e encontrar que é uma proporcionalidade da amplitude pela lambda, né? Que é a declividade. Então, se daqui for um valor muito pequeno, logo esse valor aqui também vai dar muito pequeno. Essa é a relação que utiliza. Então, onde a gente vai aplicar essa condição de superfície? Em Z, né? Mas quem é Z? A gente não sabe ainda quem é Z, a gente não deu ainda. Então, vem a outra simplificação, né? Que a gente, como a declividade é baixa, a gente vai ter um ponto daqui, tipo, esse valor aqui, não ficou muito bem, vai ser bem menor do que esse valor, a gente adota que não vamos ter uma grande variação nesse ponto. Então, se a gente pegasse um valor central, né, o valor zero, a gente não estaria cometendo um erro tão grande. Então, essa é a nossa primeira simplificação que a gente vai... A segunda, a gente já simplificou linearmente, vamos fazer essa... Acho que você deve ter ficado mudo de novo, né? Só um segundo. Fazer uma simplificação. Então a gente vai aí
pegar a simplificação, né? Que a gente vai fazer o quê? Vamos ignorar isso daqui. Por questão de escala, a gente diz aqui igual a 0. A gente vai pegar a função z, né? Z que vai ser no ponto zerado. Então, a única coisa que vai sobrar, né? Vai ser a função em relação derivada desse ponto, derivada em relação a t, no ponto z igual a 0, vai ser igual a nossa equação que a gente quer. Isso aqui vai ser nossa função da superfície. Então, pronto, a gente vai ter aqui a equação, aplicando a equação, né, nosso fizinho, a equação de Bernoulli. A gente vai pegar o quê? Que o... A gente só pegou o que voltando, se for claro, a gente pegou essa equação aqui, derivou ela em relação ao tempo. Então pronto, que é o φzinho, né? Esse derivado da relação dividido por g. Então a gente tem dois características aqui. A gente tem um senoidal, isso aqui é uma senoidal, né? E, e o restante que fica aqui lá de fora é a amplitude. Então, para a gente conseguir descobrir isso, nosso valor C, que é o que sobrou, né? A amplitude do valor iguala, né? A gente vai ter o valor da constante C. E a gente descobriu que a equação da onda é a equação da onda. Certinho. Então, a gente substitui esse valor no formato e a gente tem a nossa relação de ondas, que está praticamente completa, né? Só que a gente ainda tem uma propriedade a mais que a gente precisa adotar. Mas para todas as questões de cálculo, você quer encontrar a pressão, né? Você pega aqui, encontra as velocidades, aplica Bernoulli e encontra a pressão. Pronto, então, tipo, já está completo, mas tem uma relação a mais que a gente pode utilizar que vai facilitar os cálculos e vai ser basicamente o que o professor vai perguntar. Então, tem toda uma explicação matemática linda que eu não sei o quanto o Simons vai perguntar agora nisso, mas ele nunca perguntou em nenhum testinho, se não falha em engano. Ô, Max. Opa. Te interromper rapidinho. Vontade. Lá no Zoom, faz de co-host, porque eu acho que eu esqueci de desativar a sala de espera e talvez tenha alguém tentando entrar. Acho que sim. Como é que bota ali no... Em participantes, em mim vai ter... Você clica em More. Isso. Obrigado. Aí, acho que é que fica. Imagina. Então, né, vamos lá, condição, a segunda, no caso, a terceira condição de contorno, né, das duas condições, agora temos a terceira, que não é necessária para a gente descrever a equação, mas que vai a gente ter propriedades que vai ajudar a gente a calcular com mais facilidade. Então, qual é essa relação principal que a gente tem que saber disso aqui? A partícula do fluido pode apenas ter velocidade tangencial à superfície ou à fronteira. Para qualquer caso, no sentido tanto da superfície quanto no fundo, ela não pode ter velocidade perpendicular à fronteira. Então, só vai ser velocidade tangencial. Então, o que a gente faz? A gente põe que a velocidade do fluido seja igual à velocidade da superfície. No caso, no caso aqui, está na crista da onda, na onda... Que redundante. Mas okay. Então, toda essa superfície a gente pode usar uma propriedade que pode utilizar, que é isso, mas o que a gente adotou? Basicamente, a gente pegou a função e passou a função normal, o quê? Z é igual a isso daqui. A gente passou para lá de cá e zeramos. Pronto, isso é igual a 0. E agora a gente temos que a derivada da função do tempo é nula. A gente deriva aqui e vai dar 0. Depois a gente vai usar a descrição euleriana, que é uma descrição por cima, acho que ninguém quer entrar em detalhes, mas do volume de controle, né? Quanto Laplace faz o ponto, né? Ele se dedica no ponto, o que o ponto faz, para onde o ponto vai, e daqui é o volume inteiro, né? Que a gente está utilizando. Aí que esse Qzinho aqui representa a velocidade de um ponto genérico na superfície. Então, derivada no tempo, derivada total do tempo, esse derivado no tempo, mais esse ponto aqui. Gente. Mas basicamente tudo isso daqui vai ter uma matemáticazinha, acho que, não sei se depois você achar necessário eu posso passar, mas no final vai ser para dar, vai aplicar as fórmulas, vai aplicar, e todo em Z igual a 0. E para dar nesse pontinho aqui. Vai ser derivado da superfície, a derivada da relação em Z, menos a relação das derivadas em
do fluxo, né, na superfície. Se o João também quiser completar, eu sei que ele deve estar estragando a matemática que ele tanto gosta. Novamente, a gente vai ter outra linearização, usando o mesmo argumento de escala. Então, a gente vai cortar esse termo aqui, vai ficar só com esse termo bonitinho. Então, a gente vai aplicar aquela formulazinha que a gente já teve, contra o passada. Formulazinha passada, da parte do contorno, né, da superfície. E vamos ter a fórmula assim de Poisson. Que é basicamente, se você pegar agora aquela equação de novo linda aqui, daqui, aplicar, fazer derivada, igualar, tal, você chega nessa quesito que é o que importa. Mas também, se quiserem, tem tudo isso daqui no Gribble, bem explicado, então não acho que é fácil na hora da prova vocês precisarem. Normalmente sempre deixou consulta. Então, como sempre deixou consulta, nunca passou essas deduções, passou muito mais o contexto. Então, a relação do que a gente pega aqui, né? O que a gente precisa saber dessa parte da cinemática de superfície? As partículas do fluido podem apenas ter velocidade tangencial, a superfície e a fronteira, e a relação de dispersão relaciona o comprimento de onda com seu período. Essa daqui para uma determinada profundidade, né, que entra. Mas pronto, são as duas coisas que a gente precisa tirar dessa parte. Então, essas aqui são basicamente as relações, a primeira parte das relações importantes que a gente vai usar. Tem a relação geral, que você pode usar para qualquer problema. Depois as relações de dispersão. Você pode ser escrita assim também, né, em função da celeridade, se encontrar a velocidade da onda através da função. Depois temos os casos, né, que a gente utiliza, retornando aqui esse tangente hiperbólica contra a profundidade infinita, né, quando CH aqui tende a infinito, dá 1, então a gente só vai ter essa relação de dispersão do ômega com K, né. E o PI, igualmente, só aplica assim, né, o ômega tal K, a gente consegue deduzir. E para águas rasas, que vai dar, é interessante, que vai ser o quê? Que a gente, para águas rasas, a velocidade da onda, a celeridade, não depende da profundidade, como aqui dependia. Só depende do comprimento da onda e da gravidade. Desculpa, só depende da profundidade, desculpa, eu falei besteira. A celeridade só depende da gravidade e da profundidade. Então, dependendo da profundidade, a gente vai ter a velocidade. É só isso que importa para águas rasas. E é isso que no meu ano ele até cobrava, né? Ele dava uma onda em águas rasas, né? E depois pedia para a gente extrapolar ela como ela seria em águas profundas. Então pronto, a gente tem a trilha linear de ondas, a gente passa agora para a parte de campos de velocidade. Que é o quê? Quando a gente falou, a gente precisa de quê? Das duas coisas para entender o escoamento. A gente tem que ter a velocidade e tem que ter a pressão. Então a gente já tem nossa formulazinha linda aqui para continuar. Só pegar ali e derivar. Aplicar todas as coisinhas e vai dar essa coisa daqui é para condição geral. Profundidade infinita, a gente tem que a velocidade na direção U, né? Velocidade de U vai ser essa coisa maravilhosa. Velocidade de direção V vai ser essa coisa maravilhosa. Ele pode cobrar essa aqui também. Normalmente acho que ele só cobra a de infinito e tal. Mas o que a gente precisa adotar disso daqui? Essa relação aqui. A gente vai ter uma trajetória do nosso ponto, né? Usando a passeia no ponto, ele vai ter uma trajetória elíptica. Significa o quê? Que ele vai se achatando ao chegar na profundidade. Essa coordenada aqui não vai mudar, vai ficar constante, ele só vai se achatando basicamente nessa profundidade. Mas isso. Depois tem a teoria de ondas, os campos de velocidade. Normalmente o quê? Agora, qual a diferença? Profundidade infinita, a gente vai simplificar. Profundidade infinita, novamente. Aqui vai tende a infinito, corta os valores e vai sobrar essas componentes. Claro, no sentido da... Aqui vai ficar, no caso depois aqui vai ficar só aqui vai se aproximar só pela exponencial. Aqui a gente vai estar muito mais simplificado, a gente vai ter uma trajetória circular desse fluido que ele vai se reduzindo até infinito, né? Profundidade infinita, então ele vai se reduzindo de tamanho, enquanto aqui ele vai ter reduzir tamanho, mas ele chega a um ponto.
referente à profundidade, né? Acho que fica atrapalhando esse slide. Pronto, dá para ver aqui embaixo que ele vai se achatando, se achatando, se achatando. O ponto porque aqui ele tem velocidade tangencial no fundo. Não há velocidade vertical, só tangencial. Então, na de campo de velocidade, né? Se a gente temos velocidade, temos pressão, aplica Bernoulli. Novamente aqui a gente vai ter o valor e vamos fazer a linearização. Aplicando o campo para pressões linear com H definido. Só vamos pegar e substituir o quê? A equação aqui é a velocidade e vamos ter todos os pontos em relação à profundidade, em relação à coluna d'água referente à oscilação da onda, né? Esse daqui seria a pressão estática, aqui isso é a pressão dinâmica. Então, o campo de pressão vai ser exatamente aqui para profundidade infinita, né? Simplifica novamente. Só vai ter essa partezinha, né? Que quanto mais profundo, menor é o efeito da onda. Porque é claro, né? Porque tem que lembrar da parte, como o Camilo falou, da evanescência, né? Quanto mais, sendo que a perturbação é a superfície, na profundidade, esse fenômeno tem que ser insignificante. Então, isso corrobora com a nossa questão de evanescência. Então, aqui já faz a trilhagem de ondas. Aí já vamos para a parte da energia de ondas. Aqui tem uma dedução meio chatinha, tem vários passos, várias coisas. Acho que eu posso passar para o caderno do GRI, mas não quis colocar aqui porque queira deixar uma coisa um pouco mais limpa. Se o pessoal quiser, depois eu entro pelo caderno e passo passo a passo. Então, a gente faz o quê? Que é integral da energia no volume. Parte dinâmica, parte estática, né? A parte dinâmica seria isso. A parte potencial, a parte cinética da energia. Se encontrei a palavra. Então, basicamente, a gente vai simplificar o nosso volume de controle, né? Nosso volume de controle, porque como a gente não tem o eixo Y, a gente já corta, né? A gente vai usar o volume de controle aqui, que é definido por dois pontos, né? O x1 e x2, definido pelo nosso caso, que ele faz isso para águas infinitas, né? Profundidade infinita. Águas profundas, a gente vai fazer a integral de menos infinito até a superfície. Então, a gente vai adotar o quê? Isso daqui vai ser nada mais do que a velocidade. Né? A velocidade definido. Que a gente pode vir aqui de novo aplicar, né, a equaçãozinha. Vai simplificar, vai cortar os cossenos, cortar o seno, vai ficar só um módulo da velocidade. A gente vai aproximar aqui, já fazendo tipo infinito, né, fazendo todo o cálculo da integral de Z. Jogando aqui Z, só daqui depende de Z. E daqui, nos dois depende de Z, né, a gente integra, termina. Depois disso a gente usa a relação que a gente controlar, da relação de dispersão, novamente, para aplicar dessa forma assim. Esse daqui vai ser a nossa energia média. Aí, nosso problema é o quê? A gente tem dois pontos, sendo dois parâmetros calculando energia nesse sentido. Mas como é que a gente... Só que a gente tem qual é o padrão? A gente tem uma variação. Temos um sistema que varia aqui. Então, como a gente calcula a energia de um sistema que varia no tempo, no espaço? Então, a gente faz energia média de onda. E fazendo todo o processo de mais uma simplificação, já faz energia média integra em relação do tempo e pelo próprio período. Só já aqui de novo vai ser realmente a relação de todo o espaço. Então, a energia média nada mais vai ser do que metade do ρg, a amplitude ao quadrado. Isso é uma coisa que vai pedir. A energia a gente vai ser muito importante na parte de resistência. Porque quando o navio anda, essa energia é a energia que ele perde quando ele cria a onda. Essa é a energia que sai do sistema. Se você fizer uma caixinha em volta do navio, essa daqui é a energia que está saindo do navio de uma maneira simplificada, né? Ondas planas, que seria um navio de boca infinita. Se a gente adotar essa aproximação. Então, outra coisa também é a taxa de energia para a profundidade infinita. O que é isso? É importante. Daqui depois a gente vai olhar no exercício 8, que acho que é um dos exercícios mais interessantes que tem, por causa exatamente da relação de velocidade de grupo.
Ele vai falar da velocidade de grupo depois, mas essa parte da energia infinita é exatamente a questão de como a energia da onda, ela tem uma velocidade diferente da própria onda, né? Então, o conjunto do grupo de ondas, como a energia varia no tempo, né? Ele tem uma relação diferente da própria relação de onda. Então, se a gente pegar aqui a relação, nossa variação da energia no tempo, e dividir pela energia propriamente dita, né? Para a gente ter a relação dessa velocidade, como a energia está variando no espaço. A gente vai jogar, pega aqui, divide, né? Simplesmente vai sobrar WK, que nada mais é do que a própria celeridade. Então, o que a gente tem é que a energia da onda, ela tem o dobro da velocidade, ela tem metade da velocidade da onda. Então, por isso que a gente vê que é o fenômeno da onda estar no oceano e morrer no tempo. A onda vai improvendo e ela morre aqui porque a energia da onda vai com CG e essa onda aqui, ela vai com 2 CG. Ela vai com o dobro para águas profundas. Teoria de ondas, acho que a primeira parte é bem tranquila, de aquela coisa de física, não sei se vocês querem lembrar, mas era a junção da função, vai dar o reflexo e tal, mas acho que a melhor coisa, que a parte do exercício mais importante, acho que é uma coisa do exercício 8, que ele recomenda, que ele dá uma explicação e uma utilização mais prática, em um caso de aplicação. A gente pode ver. Normalmente vai ser o quê? Como são ondas regulares planas, você pode fazer a combinação de ondas. Então, daqui é no caso do reflexão, né? As ondas como se fosse um tanque de prova, né? Você gera uma onda aqui, ela reflete e vai gerar um... O professor deve ter mostrado em sala, os videozinhos lá do TPN. E a gente a equação, que simplifica mais dessa parte. Isso. Então, pronto, aqui no caso é uma questão de duas ondas combinadas. Só que uma onda, ela tem uma defasagem pequena, né? Ela é próxima da outra, mas não tanto. E você vê como a onda, ela tem um grupo e tem outra onda que varia. Mesmo dela. Um segundo. Deixa eu fazer aqui. Essa parte aqui eu coloco no exercício 8, que ele dá uma explicação legal em utilização desse fenômeno mais interessante, que é basicamente que a onda tem a deslocação e aqui é o grupo de ondas. Então, se a gente passar, né, a gente tem um deslocamento aqui na posição do eixo. Então, esse deslocou, esse daqui se deslocou, daqui já ultrapassou. Então, o que é? Essa frente, a onda da celeridade é maior do que a própria velocidade. Isso aqui é só uma comprovação que o professor coloca no exercício. Mas aqui foi só o material que eu coloquei. Eu acho que eu tentei deixar ele um pouco mais simples e direto, mas se vocês quiserem. Acho que o João vai querer compartilhar as informações aí que ele está fazendo. Quer juntar a palavra aí? João, quer compartilhar alguma coisa? No final eu compartilho, tá na boa. Deixa eu acabar o já compartilho. Eu só ia fazer um comentário aqui, tipo, uma coisa que me ajudou muito em hidrodinâmica 1 e hidrodinâmica 2, até hoje. Tipo,
que o Sims gosta de uma solução bem clara, assim, tipo, quase como se fosse uma programação, assim, tipo, você começa lá, fala todas as hipóteses que você vai considerar no problema. E aí, depois você fala, olha, eu quero resolver essas equações com tais condições de contorno. E depois você fala, putz, beleza, então aí resolvendo isso eu vou aplicar tais fórmulas para poder achar tais coisas e com isso eu vou poder calcular tais coisas. Tipo, quanto mais você sistematizar a solução, mais fácil fica encarar os problemas de hidrodinâmica. Tipo, porque eu lembro que o pessoal ficava muito confuso, tipo, justamente por quais fórmulas usar e etc, porque era uma parte muito teórica. Então, quanto mais você conseguir sistematizar, seria melhor, assim. Gente, eu fazendo um comentário um pouco mais geral, pelo que eu vi de algumas provas, testinhos online que tem fazendo aí pelo estilo do Simmons, acho que possível, não sei se ele já comentou alguma coisa, mas acho que provavelmente está todo mundo igualmente perdido de como será essa prova, porque ele nunca costumou pedir muita informação. As provas são bem parecidas com esses exercícios que tem aqui na lista, né, que ele passou no final do capítulo. Sempre foi muito tranquilo no sentido de você sabendo aplicar as equações, não aquelas gigantescas, mas as simples, as relações e entender como é que funciona, é isso. Nunca precisou de fazer, não tem que fazer uma grande, não tem que fazer esse tipo de dedução que ele nunca colocou assim numa prova pesada para fazer. Então, possivelmente deve cobrar nesse mesmo estilo, eu espero. Que é muito mais questão de você responder rápido do que uma resposta longa. Então, se vocês quiserem, alguém que está aí, que está prestando atenção, acho que essa parte de ondas precisa de mais alguma coisa, queiram falar alguma coisa, acho que não ficou claro. Acho que só tem... Ah, só quem tá fazendo... Ok, gente, então... Vamos lá, pessoal. Eu ia fazer um exercício, mas como tem o do Gribble, vou dar umas comentadas aqui. Mas acho que, tipo... Esse exercício 5 aqui é um exemplo de como poderia cair na prova. É bem cara de prova. Não é complicado, é super simples, mas... Vamos lá. Então, deixa eu... botar aqui o enunciado, né? O navio segue rumo a leste, com velocidade de avanço de 28,28 nós, em um mar com ondas regulares vindo do sudoeste. Um observador a bordo mede o período com o qual as ondas atingem o navio, 131,42 segundos, e estima que o comprimento de onda esteja entre 100 e 200 metros. Determine qual o período real dessas ondas em seu comprimento. Porque a gente tem dois movimentos, o movimento da embarcação e o movimento das ondas. E vamos lá. A caderno que está no Drive é o exercício do Gribble, novamente, mas com a letra dessa e uma organização dessa, qualquer outra coisa é redundante. Então a gente tem o que? Nosso período aparente, que é o que enxerga. Então se você escrever exatamente isso daqui, você vai, mas nesse estilo, nesse formato, explicando cada passo a passo, você vai ter tipo, o Simmons gosta desse estilo. E ajuda bastante a não só você pensar, mas como você explicar para o professor. Não precisa fazer o pessoal que escreve 30 linhas, explicando a teoria, voltando, não. Pode ser bem direto. Pode ser bem, é isso. Porque a gente usou linearizou por causa disso. Porque argumento de escala, pronto. Não precisa de ficar redundando e enchendo linguiça. Então, o que a gente vai fazer? Primeiramente, temos dois movimentos, temos que decompor o movimento da embarcação para ficar em relação às ondas que chegam. Então, assim, se aplica cosseno, né, para ajustar a rota do navio. Senão fica parado tentando. Depois que vai a embarcação na direção da propagação, na mesma direção da fase, celeridade. Então a gente vai ter o que é observado, a real menos a velocidade do navio. A velocidade real vai ser da observação mais a rádio do navio. Essa parte.
Então, calculando tudo aqui, só pegar o quê? Para ter observado, faz a velocidade, né? Lambda dividido pelo valor, só que a gente não tem o valor de lambda. A gente tem um período, mas isso que a gente quer, o lambda. Ah, mas como a gente tem um lambda? Porque a gente tem a relação da dispersão. Então, a partir de um lambda, como a gente está no navio, né? São águas profundas, tudo isso a gente consegue adotar, adotando aqui águas profundas, né? Tem o problema da dispersão, que a dispersão sempre vai juntar o K e o H, né? E o KH e W. Então aqui já cortou o H, só aí tem a relação da dispersão. Vamos pegar o quê? O que seria a velocidade, o C real? Seria, a gente já tem, né? Que seria a raiz de G sobre K. Que seria em relação ao quê? A gente poderia pegar o K, né? Quem é K? É 2π sobre lambda. Então aplica aqui, aplicamos a velocidade imaginária, né? Que seria, desculpa, a real, né? Que é lambda dividido pelo período. Não, desculpa, acho que eu falei. Não, observada, desculpa. Daqui é observada, dividida pelo período observado. Mas a velocidade seria o quê? Igual a real. Voltando novamente aqui nesse sentido, né? Só de observado não é mais é do que a real menos a velocidade que a gente adotou. Então, trocando a real é observado mais o valor. A velocidade, porque o navio está indo contrário, né? Quando está vindo para cá, o navio está indo a favor. Se fosse o contrário, né, seria negativo, né? Porque ele estaria dando a impressão de estar mais rápido. Então, isso vai dar a formação. E daqui nada mais é do que a equação do segundo grau, que fica, né? Você vai encontrar duas respostas. Você sabe que ele falou no enunciado que as ondas estão entre 100 e 200 metros, e você já tem o valor, né? Aí você tem o valor do lambda, ali que é o período, sendo lambda, né, você encontra o período relativamente. E pronto, essa é uma questão, tipo de prova, que não seria uma questão inteira, né? Você tinha uma questão com 3 perguntas. Isso daqui com certeza tinha cara de ser uma das perguntas. Então aqui já seria um terço da prova. Normalmente era uma pergunta de 1 em 1 e 1 e meio. Não, era meio e 1 em 1. Então daqui seria uma pergunta de 1 ponto. A pergunta de meio ponto seria adotar, achar, se ele desse, por exemplo, a amplitude da onda e você fazer ver a declividade da onda, né, fazer as relações, verificar, comprovar porque é águas profundas, tudo isso já seria meio ponto na prova, um teste de 2,5. E só antes, uma coisa, dúvida que eu tô querendo tirar, quem é que tá fazendo essa matéria que tá aqui na chamada? O Igor, o Ney, o Natan? Oi, pode falar, eu tô fazendo. Sim, então o professor já deu a parte de resistência ao avanço, né? Sim. É por isso que no meu ano esse daí foi o teste 1.4. Essa parte ainda não peguei muito para ter. Eu sei que ela é bem grande, no sentido tem muitas páginas, mas o assunto mesmo não é grande. Tem coisa, mas eu não preparei uma coisa, aí eu não sei como o pessoal preferir. Eu posso fazer um material, gravar e liberar amanhã, ou eu posso fazer um resuminho com os principais pontos, né? Fazer um PowerPoint, ou não sei, qual você acha que o pessoal ficaria melhor? Realmente para a aula de hoje eu pensei mais fazer em ondas, não tinha colocado tanta coisa de resistência ao avanço, que não, apesar de ser longo, não é tão difícil. Assim, eu não veria nenhum problema se você puder preparar e mandar amanhã, não. Tá bom. Se não te causar muito problema. Não, a questão é que não tem tanta... Tem várias chaticezinhas, mas na questão ele fala meia hora e depois você ignora metade do que ele falou porque mudou. Tudo tipo isso, mas... É que essa parte é a parte tão difícil que, na verdade, é impossível de você resolver. Deixa eu alguém mandar uma coisa no chat aqui. Desculpa, eu mandei uma zoeira, mas não era pra te interromper, não, foi mal. Ah, tá. Não, era só pra falar que, assim, tem o caderno do Gribel, né? Sim. E como o Bahia já falou, e assim, tem várias questões da apostila resolvidas, então, assim, seria interessante se vocês tentassem fazer e depois comparassem, né? Porque é bom porque tem a resposta. E também aí, se vocês tiverem alguma dúvida, tipo... Mas é bom para exercitar um pouco, porque o problema dessa matéria é que a gente não achava muitos exercícios para fazer. Sim. A gente sempre falou muito isso pro professor, sabe?
E então, pelo menos nessa parte que tem essas questões da apostila, tipo, dá para aproveitar bastante. Então, por isso, eu não vou passar aqui todas as questões, porque são poucas, e se eu passar, não vale a pena, porque é mais melhor você tentar fazer a questão, tentarem fazer, e se não conseguir, olhar o grid. Porque senão, tipo, são poucas questões, você já olhar a resposta, você meio que perde o pensamento. Mas eu olho especialmente essa questão, esse exercício 8. Porque é uma coisa que ele fala no módulo que acho que essa aqui vale a pena dar uma passada. Mas depois dá pra colocar pra fazer e amanhã eu libero algum material de mencionamento. Porque daqui é uma questão bastante que dá, né? A gente viu, né, que nossa velocidade de grupo é metade da velocidade, da celeridade da onda. Mas isso só para águas profundas, né? Se eu boto aqui nesse espaço de águas profundas, daqui vai tender a zero. Então, o que a gente tem que fazer no sentido de a questão, né? O que essa questão pede? Quer que você deduza isso daqui. Como é que você deduz isso? Pô, a gente lembra como é que a gente deduziu aquela primeira parte da primeira vez? A gente usou energia. A gente viu que a energia estava trafegando mais rápido ou mais devagar do que a onda propriamente. Então a gente vai usar isso daqui para fazer todos aqueles cálculos que eu pulei, porque são vários cálculos chatos de fazer e indo e voltando, não. O que dá para fazer? Isso é uma segunda opção que ele usa, que ele também resolve aqui na apostila, mas que é você utilizar a relação de duas ondas. Uma onda K e outra onda que tenha um valor sigma mais K, né? Que ela tem um pouquinho, tem uma frequência, né, um pouquinho diferente. Então tipo, somente de como fazer suposição de duas ondas harmônicas de mesma amplitude com frequências bem próximas, correspondentes ao número de onda. E correspondentes ao número de onda, né? Relacionado a essa frequência. Qual se propaga na mesma direção, sendo que a relação de uma é bem menor do que a outra. Mas, a diferença delas, desculpa, não é bem menor, né? A diferença delas é muito pouca. Então, essa é a relação que você consegue utilizar. Você consegue poder juntar as ondas, né? Adotando como se fosse aquele período da reflexão, o mesmo princípio, e você tem a envoltória. Você consegue juntar as ondas e descobrir qual seria essa envoltória, que nada mais é envoltória que a velocidade de grupo. Esse é um tipo de questão, mas eu recomendo fazer toda a parte matemática aqui, deduzir para águas rasas, como é que fica, para outras profundidades. Mas basicamente é isso. Quando você consegue a envoltória de duas ondas juntas, você consegue calcular a velocidade de grupo, porque a envoltória da onda é nada mais do que a velocidade de grupo. Então, em todas, acho que parte de... Acho que todas as questões aqui já foram abordadas de alguma forma, né? Tem essa questão 10 aqui. Questão 10 aqui também vale a pena um comentário. Mas como são poucas questões, eu acho que tipo, uma questão dessa aqui vai ser bem provável que caia, um estilo desse, então é importante tentar fazer o pensamento completo. Mas só iniciando, né? Só usamos aquelas condições de contorno, né? Se você escrever, se ele pedir alguma explicação da equação, só escrever aqui, equação de contorno. Condição de dinâmica de superfície, condição cinemática da superfície, permeabilidade das paredes, tudo isso daqui que você escreve, já era meu ponto, né? Era a questão se ele pedisse nesse sentido. Aí aqui é uma questãozinha um pouco mais longa, que teria que fazer todas as derivações. Normalmente ele só pedia para justificar, justifique porque é assim. Para meio que você já tenha a resposta no final e mais direto. Mas essa questão vale toda, de matriz é um pouco longa. Acho que nunca caiu nesse estilo completo, né? Como nesse nível, mas já caiu algumas partes dessa questão, né? Com simplificações, ou ele já dava a equação, não pedia para você comprovar. Voltando, depois essas três questões, depois ainda tem mais. Vem aqui essa questão aqui é só um João da vida que faria essa questão, então não se preocupe.
Depois aqui já serão de navios, eu mando um comentário dessa resolução aqui, junto com as informações necessárias da parte de resistência. Mas o João quer adicionar alguma coisa? Quer falar? Não, acho que, tipo, essa questão, eu lembro que essa questão 10, no caso da reflexão de onda, caiu 2 vezes. Caiu uma vez no testinho de hidro 1 e outra vez no testinho de hidro 2. Sim. Então, Acho que é sempre bom analisar. Tipo, geralmente o que ele dava era, tipo, sabe-se que o potencial da onda incidente é aquele clássico que a gente viu lá. Deduza qual que seria o potencial da onda refletida, ou a onda combinada, etc. É algo bem clássico de cair, porque cobra você por saber quais condições de contorno aplicar para dar certo o equacionamento. Sim. Esse foi o nosso teste 1.3, né? Se eu não me engano. Sim, foi. O 4 já foi de resistência de navio e o 5 e 6 foi de hélice. Então, basicamente, o que eu preveria seria uma questão daquela parte que a Camila deu. Onde tem um cilindro, vai ter meio cilindro, alguma coisa você fazer. Talvez um dipolo. Não, dipolo não vai ter capa acho que não vai ter. Mas qual seria o cilindro, né? Questão base. Você fazer as linhas, a velocidade, encontrar os pontos de estagnação. Depois uma questão de ondas simples e outra questão de ondas com energia. Você vê esse mecanismo de energia, quanta energia é gerada. Tem uma questão aqui das provas que não tem resolução, mas eu faço a resolução dessa questão. Não, navio de comprimento. Depois eu mando a resolução dessa questão comentada, o passo a passo. Cadê aqui? Exercício 2. Tem que já ter um pouco mais de resistência. Uma coisa que é muito importante lembrar nessas questões que tem de energia e potência é lembrar que tudo que a gente está calculando é por metro de onda. Sim. Então, tipo, metro que eu digo de largura, no caso. Então, você sempre, tipo, fica ligeiro com isso, porque eu já vi gente, tipo, perder meio ponto, que chegou no mesmo estado, mas aí achou que aquilo era a potência. Só que você falou, isso é potência por metro e falou, deu errado. Tipo, sim, na cara dura. Exatamente. Tanto esse valor aqui, né? Se a gente fizer a definição do jogo, pegar aqui, ó, vai dar Rho, né? Que é quilograma por metro cúbico. Cadê Nossa, né? Que vai dar quilograma por metro cúbico. Vezes aqui, metro por segundo ao quadrado. Vezes aqui, amplitude, né? Que vai dar metro quadrado. Energia é dado em quê? Em quilograma por... Deixa eu ver daqui vai dar um H. Que isso daqui vai cortar os metros. Mas, pô, como assim cortou os metros? Porque energia não é quilograma por segundo, né? Quilograma metro segundo ao quadrado. Então, esse valor nada mais é, na verdade, que energia por metro quadrado. Que é importante. Eu acho que eu fiz uma... Mas isso daqui é energia por metro quadrado. Se você fizer análise dimensional, você vai ver isso. Não é energia total da onda, né? Energia por metro. Energia é metro por metro quadrado de onda. Bem lembrado, João. Eu não sei nem quer falar mais uma coisa, porque acho que ficou meio curto. Demorou umas 6 horas para fazer essas coisinhas, mas é rapidinho fala. Vai entender também, mas... Se alguém tiver dúvida, eu posso fazer comentário, mas, sinceramente, o que está no Gribble tá sentido. Só se tiver alguma passagem matemática que não entende, normalmente é bem didático. Só isso, não sei. Tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Quer falar? Não, eu queria agradecer mesmo. Obrigado aí por ter disposto esse tempo, por ter passado isso tudo. E eu acho que até uma das maiores contribuições foi você ter alertado bastante mesmo a gente que existe esse compilado aí do Gribble. Não, depois eu falo Gribble meu diploma dedico a Gribble, depois adeus.
Ele foi meu veterano também. Sinceramente, ele é muito bom. Todos os cadernos dele que ele usa é muito bem explicado, é tudo certinho. Ele não pula a dedução matemática, então tem gente que meio que se perde na dedução. Então, pô, ele faz cada pontinho, cada dedução, cada construção muito bem escrita, então funciona. Todas as... Hidro 1 eu não usava tanto, mas Hidro 2 era grego na mão. Todas as provinhas, já que você pode usar consulta, né? Parei aqui de... Não tem mais nada a gravar.